Boa tarde, meus queridos alunos do Uniaraxá, mais especificamente da disciplina de falência e recuperação judicial. Estamos aqui de novo, gravando uma videoaula para mantermos o contato e podermos passar o nosso conteúdo. Continuando então, nós estamos vendo as disposições comuns à recuperação judicial e à falência. Hoje nós vamos tratar da Assembleia Geral. Já vimos o administrador judicial, vamos então tratar da Assembleia Geral. Primeiramente, nós vamos falar da função da Assembleia. A função dela é ser um órgão de deliberação da vontade coletiva dos credores. É através da Assembleia que os credores vão manifestar, então, a sua vontade, podendo aprovar ou rejeitar proposições feitas pelo administrador judicial ou qualquer outra que surgir. Bom, vista a função, vamos então aos participantes. Bem, participam da Assembleia Geral todos os credores sujeitos ao processo de recuperação judicial ou ao processo de falência, de acordo com o quadro geral de credores. Muito bem, então agora nós vamos aqui dizer o seguinte: esse quadro geral de credores é aquele que decorre da primeira lista de credores apresentada ou pelo falido ou pelo devedor em recuperação judicial, que vai sendo depurada pelo administrador judicial através do procedimento de verificação e habilitação de crédito, até chegar no quadro geral de credores homologado. Eu brinco que o sonho de toda lista de credores é um dia se transformar num quadro geral de credores homologado. Mas, que fazer se não houver ainda um quadro geral de credores homologados? Nós vamos percorrer o caminho contrário. Se não tiver o quadro geral, nós vamos para a relação de credores feita pelo administrador judicial, tão logo termine a fase administrativa do processo de verificação de créditos. E também, se isso não existir, nós vamos para a primeira lista de credores apresentada, em regra, pelo devedor, na falência ou na recuperação judicial. Então, isso quer dizer que todo credor tem, em regra, interesse de participar dessa Assembleia Geral. Ocorre que a lei, em alguns casos, não atribui ao credor o direito de voto. Não vou aqui detalhar todos esses casos, porque senão nós vamos extrapolar o nosso objeto aqui, que é a Assembleia Geral de Credores. Mas um exemplo, por exemplo, na falência e na recuperação judicial, são os credores fiscais, porque os credores fiscais, como nós já vimos, de acordo com o artigo 6º, parágrafo 7º da Lei de Recuperação de Empresa, sequer tem a execução fiscal suspensa, porque, de acordo também com o artigo 187 do Código Tributário Nacional, tais credores não se sujeitam à habilitação e nem mesmo à falência ou à recuperação judicial. Então, eles não têm interesse em participar das votações numa Assembleia Geral de Credores. Um outro exemplo que eu vou citar para vocês aqui, no caso da recuperação judicial, é aquele dos credores que não terão seus créditos atingidos de alguma maneira. Ou seja, não vai haver deságio, não vai haver a concessão de um prazo, uma espécie de uma moratória para que eles paguem, para que eles recebam seus créditos. Então, se eles não serão, os seus créditos não serão atingidos, eles também não terão interesse em participar dessa Assembleia. Temos outros exemplos, mas eu remeto vocês à leitura da nossa apostila, que já está disponível no portal do Uniaraxá, ok? Bom, no item 3, nós vamos ver, então, a possibilidade de representação. Vejam, são muitos os credores,
de diversas classes. Nem sempre todos eles terão condições de estar presentes a essa Assembleia Geral. Então, a lei faculta a eles que se façam representar, mas para isso eles terão que outorgar uma procuração com poderes específicos. Evidentemente que essa procuração terá que ser entregue ao administrador judicial, e a lei prevê uma antecedência mínima de 24 horas. Qual a razão de ser disso? Ora, o administrador judicial tem que chegar na Assembleia Geral, na sua primeira convocação, contudo já muito organizado, porque as pessoas terão que assinar uma lista de presença que será encerrada tão logo se inicie a Assembleia. Então, quanto mais depressa, quanto mais organizadas as situações já chegarem na Assembleia, tanto melhor, mais ágil, mais rapidamente vão ser resolvidas, vai ser possível iniciar a reunião. Agora, se essa procuração já estiver autuada nos autos da falência ou da recuperação judicial, evidentemente que o procurador ou mesmo o credor não necessitarão levar um documento físico para o administrador judicial, bastando simplesmente que façam a ele menção da folha dos autos onde essa procuração já se encontra acostada. Um outro exemplo também de representação em assembleia de credores muito comum é o dos trabalhadores, de modo geral, representados por seus sindicatos. Então, o sindicato poderá representar ali os seus sindicalizados, mas ele terá que apresentar uma relação dos trabalhadores que ele representa ao administrador judicial com pelo menos 10 dias de antecedência. E se por um acaso houver algum trabalhador que conste em lista de 2 ou mais sindicatos, ele também terá, em 24 horas, que dizer qual deles o representará perante a Assembleia. Toda essa questão da representação, nós a encontramos no artigo 37, mais especificamente nos seus parágrafos 4º, 5º e 6º da Lei de Recuperação de Empresas, que eu farei agora a leitura, como tenho feito ao longo das nossas aulas, por até uma questão de metodologia. Então, vejamos. Prescreve o artigo 37 em seu caput. A Assembleia será presidida pelo administrador judicial, que designará um secretário dentre os credores presentes. Parágrafo 4º. O credor poderá ser representado na Assembleia Geral por mandatário ou representante legal, desde que entregue ao administrador judicial, até 24 horas antes da data prevista no aviso de convocação, documento hábil que comprove seus poderes ou a indicação das folhas dos autos do processo em que se encontre o documento. Parágrafo 5º. Os sindicatos de trabalhadores poderão representar seus associados, titulares de créditos derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de acidente de trabalho, que não comparecerem pessoalmente ou por procurador à Assembleia. E o parágrafo 6º diz o seguinte, que para exercer a prerrogativa prevista no parágrafo 5º deste artigo, o sindicato deverá, inciso 1º, apresentar ao administrador judicial, até 10 dias antes da Assembleia, a relação dos associados que pretende representar e o trabalhador que conste da relação de mais de um sindicato deverá esclarecer, até 24 horas antes da Assembleia, qual sindicato representa, sob pena de não ser representado em Assembleia por nenhum deles. Então, lembrando que a possibilidade de representação na Assembleia Geral de Credores está expressa em lei, mais especificamente no artigo 37 da Lei de Recuperação de Empresas. Muito bem, agora nós passaremos então para o item 4, que trata das atribuições da Assembleia Geral, tema inclusive objeto do nosso trabalho discente efetivo. Muito bem, essas atribuições, como vocês já sabem nessas alturas, está
estão no artigo 35 da Lei de Recuperação de Empresas. Algumas são comuns, isto é, tanto a recuperação judicial como a falência, outras são específicas da recuperação judicial e outras ainda específicas da falência. Essas que são comuns, ou seja, aplicáveis tanto à recuperação como à falência, consistem basicamente na deliberação sobre a constituição do Comitê de Credores, bem como sobre a escolha e a destituição de seus membros. Lembrando que o Comitê de Credores será objeto da nossa próxima aula. Mas convém lembrar que ele não é um órgão obrigatório. Poderá existir ou não, a depender do interesse dos credores. Uma outra atribuição da Assembleia Geral comum à recuperação judicial e à falência é a deliberação sobre qualquer matéria que possa afetar os interesses dos credores. Muito bem. Com relação especificamente à recuperação judicial, nós temos que é atribuição da Assembleia Geral deliberar sobre a aprovação ou a rejeição do plano de recuperação judicial, o famoso PRJ. Devendo ser esclarecido que os credores podem sugerir mudanças, mas, na verdade, o devedor poderá acatá-las ou não. Quer dizer, se o devedor não quiser modificá-lo, os credores nada poderão fazer a não ser, quando muito, rejeitar o plano, com que, então, a recuperação judicial será convolada em falência. Muito bem. Outra atribuição da Assembleia Geral é a de deliberar sobre o pedido de desistência do devedor formulado após a decisão que defere o processamento da recuperação judicial. Nesse caso, essa desistência só poderá ser efetivamente convalidada caso haja aprovação na Assembleia Geral. E outra atribuição é a deliberação sobre a escolha do gestor judicial em caso de afastamento do devedor da administração da empresa. Lembrando, mais uma vez, pessoal, que em regra absoluta, na recuperação judicial, a empresa, ou seja, a atividade, continua em funcionamento. E para isso é necessário que essa atividade continue sendo administrada, em regra, pelos próprios sócios administradores, se for o caso de uma sociedade empresária, ou pelo próprio empresário individual, se for o caso. Pode acontecer, e essas hipóteses estão previstas no artigo 64 da Lei de Recuperação de Empresas, que esse administrador da sociedade seja afastado do negócio. Vejam que eu não estou me referindo ao administrador judicial. Não confundam. Administrador judicial, que é um auxiliar do juízo, que vai conduzir o processo de recuperação judicial ou o processo de falência, com o administrador da sociedade de recuperação judicial. São coisas muito diferentes. Ocorre que, se esse administrador da sociedade for afastado, alguém terá que administrá-la. Nós já vimos, enquanto estudamos a figura do administrador judicial, que ele exercerá provisoriamente essa função de gestor judicial. Porém, tão logo se dê o afastamento do administrador da sociedade, será convocada uma Assembleia Geral para que os credores, então, escolham um gestor judicial. E tão logo esse gestor judicial assuma a sua função, dela será afastado o administrador judicial, que permanecerá, então, exercendo exclusivamente as atribuições do administrador judicial. Então, lembrar que essa escolha do administrador judicial também é uma atribuição da Assembleia Geral específica da recuperação judicial. E, por fim, uma atribuição específica da Assembleia Geral em relação
A falência é a deliberação sobre uma forma alternativa de alienação do ativo. As formas tradicionais estão previstas lá no artigo 142. São elas o leilão por lances orais, propostas fechadas e pregão. Mas se os credores entenderem por bem em fazer uma forma alternativa, quer dizer que não seja nenhuma dessas três previstas expressamente no artigo 142, poderão assim proceder, desde que autorizados pelo juiz, mas primeiro terão que deliberar numa Assembleia Geral. Muito bem, então eu vou também aqui proceder à leitura do artigo 35, para ajudar também na fixação da explicação que foi aqui dada agora mesmo. Vamos lá. Artigo 35. A Assembleia Geral de Credores terá por atribuições deliberar sobre: inciso 1º, na recuperação judicial. Letra A. Aprovação, rejeição ou modificação do plano de recuperação judicial apresentado pelo devedor. B. Constituição do Comitê de Credores, escolha de seus membros e sua substituição. Letra C foi vetada, e então na letra D nós temos o pedido de desistência do devedor nos termos do parágrafo 4º do artigo 52 desta lei. Letra E, o nome do gestor judicial quando do afastamento do devedor. E letra F, qualquer matéria que afetar os interesses dos credores. No inciso 2º, temos as atribuições relativamente à falência. A letra A está vetada, a letra B, a constituição do Comitê de Credores e a escolha de seus membros e sua substituição. Letra C, a adoção de outras modalidades de realização do ativo na forma do artigo 145 desta lei. E letra D, qualquer outra matéria que possa afetar os interesses dos credores. Então, vocês vejam que o dispositivo legal, cuja leitura eu fiz agora, não separa essas atribuições em atribuições comuns específicas da recuperação e específicas da falência. Ela separa em atribuições da falência e atribuições da recuperação. Mas como a gente verifica, existem atribuições que constam tanto no inciso 1º como no inciso 2º, de onde é possível concluir, então, que são atribuições comuns. Eu vou ler também os outros artigos relacionados com as atribuições, aos quais eu já fiz referência, embora não os tenha explicitamente citado. Artigo 52. Estando em termos a documentação exigida no artigo 51 desta lei, o juiz deferirá o processamento da recuperação judicial e no mesmo ato. Nos interessa aqui o parágrafo 4º, cujo conteúdo é o seguinte: o devedor não poderá desistir do pedido de recuperação judicial após o deferimento de seu processamento, salvo se obtiver aprovação da desistência na Assembleia Geral de Credores. Eu já tinha falado sobre isso com vocês, fica aí o registro agora do dispositivo legal onde está essa prescrição. Depois vem o artigo 65. Quando do afastamento do devedor, nas hipóteses previstas no artigo 64 desta lei, o juiz convocará a Assembleia Geral de Credores para deliberar sobre o nome do gestor judicial que assumirá a administração das atividades do devedor, aplicando-se-lhe, no que couber, todas as normas sobre deveres, impedimentos e remuneração do administrador judicial. Parágrafo 1º. O administrador judicial exercerá as funções de gestor enquanto a Assembleia Geral não deliberar sobre a escolha deste. E parágrafo 2º. Na hipótese de o gestor indicado pela Assembleia Geral de Credores recusar ou estar impedido de aceitar o encargo para gerir os negócios do devedor, o juiz convocará, no prazo de 72 horas, contado da recusa ou da declaração de impedimento nos autos, nova Assembleia Geral, aplicado o disposto no parágrafo 1º deste artigo. Então, também já falamos sobre isso,
fica aqui também o registro do dispositivo legal, onde se contém a respectiva prescrição. E, por fim, o artigo 145, que trata da forma alternativa de alienação dos bens. Artigo 145. O juiz homologará qualquer modalidade de realização do ativo, desde que aprovada pela Assembleia Geral de Credores, inclusive com a constituição de sociedade de credores ou dos empregados do próprio devedor, com a participação, se necessária, dos atuais sócios ou de terceiros. Vejam que o próprio dispositivo legal já exemplifica com um novo tipo de realização do ativo, como, por exemplo, aqui, a constituição de uma sociedade de credores ou de empregados do próprio devedor. Vejam que o juiz homologará desde que haja aprovação em Assembleia Geral de Credores, conforme nós já dissemos. Muito bem. Passando, então, para o item 5, que trata da convocação da Assembleia Geral. Quem pode convocar a Assembleia Geral? Quem pode convocá-la é o juiz, é o administrador judicial, é o comitê de credores e qualquer credor, desde que ele represente, no mínimo, 25% dos créditos de uma determinada classe. Quando eu digo qualquer credor, pode ser até alguns credores que tenham o interesse em convocar uma Assembleia Geral, desde que estes credores reunidos possuam, sejam titulares de pelo menos 25% dos créditos de uma determinada classe. Então, vejam que a convocação pode ser tanto de ofício, pelo próprio juiz, como pode ser a requerimento do comitê de credores, se ele existir, do administrador judicial ou de credores que representem, no mínimo, 25% dos créditos de uma determinada classe. Essa convocação será feita por edital em órgão oficial, em jornais de grande circulação, tanto na sede como nas filiais do devedor, se existir, né? Bem como deverá ser afixado no prédio destas mesmas, do prédio tanto da sede como das filiais. Isso está, essa questão relacionada com a convocação da Assembleia, está explicitada no artigo 36 da Lei de Recuperação de Empregos. Vejam que, se a Assembleia tiver sido convocada pelo devedor, que também pode, né, pedir para convocar, se a Assembleia tiver sido convocada, desculpem, gente, o devedor não vai convocar nenhuma Assembleia, me equivoquei aqui. Se a Assembleia tiver sido convocada pelo juiz ou então pelo administrador judicial, quem pagará pelas despesas será o devedor, no caso de recuperação judicial, ou a massa falida, no caso de falência. No entanto, se essa convocação for feita a pedido do comitê de credores ou de credores titulares de mais de 25% dos créditos numa determinada classe, já aí quem responderá por essas despesas serão efetivamente os credores, né? Porque é no interesse deles que a Assembleia está sendo convocada. Então, repetindo, o devedor não pode convocar a Assembleia. Quem pode convocar é o juiz de ofício, o administrador judicial, o comitê de credores, se existir, ou qualquer credor ou credores que representem no mínimo 25% dos créditos de determinada classe. Sendo que, se essa convocação for feita pelo juiz ou pelo administrador judicial, o que acontece? Quem vai arcar com as despesas é o próprio devedor, no caso de uma recuperação judicial, ou a massa falida, no caso de uma falência. No entanto, se ela tiver sido convocada pelos credores, então eles arcarão com a despesa.
Vamos, então, proceder à leitura do artigo 36. Muito bem. Artigo 36. A Assembleia Geral de Credores será convocada pelo juiz por edital publicado no órgão oficial e em jornais de grande circulação nas localidades da sede e filiais com antecedência mínima de 15 dias, o qual conterá: inciso 1º, local, data e hora da Assembleia, em primeira e em segunda convocação, não podendo esta ser realizada menos de 5 dias depois da primeira. No inciso 2º, a ordem do dia. Inciso 3º, local onde os credores poderão, se for o caso, obter cópia do plano de recuperação judicial a ser submetido à deliberação da Assembleia. Parágrafo 1º. Cópia do aviso de convocação da Assembleia deverá ser afixada de forma ostensiva na sede e filiais do devedor. Parágrafo 2º. Além dos casos expressamente previstos nesta lei, credores que representem no mínimo 25% do valor total dos créditos de uma determinada classe poderão requerer ao juiz a convocação da Assembleia Geral. As despesas parágrafo 3º, me desculpem. As despesas com a convocação e a realização da Assembleia Geral correm por conta do devedor ou da massa falida, salvo se convocada em virtude de requerimento do Comitê de Credores ou na hipótese do parágrafo 2º, que é justamente a hipótese em que ela é convocada por credores que representam pelo menos 25% dos créditos de uma determinada classe. De importante aqui que eu não fiz menção antes é o prazo, né? Essa assembleia tem que ser convocada com no mínimo 15 dias de antecedência, devendo mediar um intervalo de pelo menos 5 dias entre a primeira e a segunda convocações. E no edital tem que constar, obviamente, qual é a ordem do dia, onde que ela vai se realizar, qual que é a data, qual que é o horário, né? E onde os credores poderão obter cópia do plano de recuperação judicial, se for o caso. Imaginem que seja uma Assembleia Geral convocada justamente para deliberar sobre o plano de recuperação judicial. Evidentemente que os credores terão que ter acesso a esse documento antes, a fim de poderem se posicionar na Assembleia. Então, é necessário que no edital conste onde os credores poderão obter uma cópia desse plano de recuperação de empresas, o famoso PRJ, Plano de Recuperação Judicial. Estamos bem até aí? Até aqui são regras muito simples, não tem grande dificuldade. Eu quero acreditar que vocês devem estar tranquilos, mas se tiverem alguma dúvida, lembrem-se sempre de que eu estarei no horário das aulas disponível no portal acadêmico, tanto em chat como em fórum de discussão, certo? Bom, então agora nós vamos passar para o nosso item 6, que trata da instalação da Assembleia Geral. A Assembleia Geral, desde que regularmente convocada, só poderá se estabelecer em primeira convocação se presentes, no mínimo, credores que representem mais da metade de cada classe, computados não por cabeça, mas por crédito. Ou seja, como eu disse para vocês, todos os credores presentes, inclusive aqueles representados por procuradores, cujas procurações terão que ser entregues ou pelo menos comunicadas ao administrador judicial com antecedência de 24 horas, ou se for de sindicato, com pelo menos 10 dias de antecedência em relação à lista dos associados, terão que assinar uma lista de presença. E essa lista de presença é possível verificar as classes, né, que estão presentes ali na Assembleia. Aí vocês estarão se perguntando, mas que classes são essas? Essas classes estão elencadas no artigo 41 da Lei de Recuperação de Empresas.
Atualmente são 4, mas já foram 3. A última foi incluída por uma lei complementar que modificou o Estatuto da Pequena e Microempresa, Lei Complementar 123. Então, vamos lá. A primeira classe é composta pelos credores trabalhistas e pelos credores de acidente de trabalho. Quando o legislador fala em credores trabalhistas, vocês devem entender todos os tipos de trabalhadores existentes na legislação do trabalho, e não apenas o empregado, que é aquele que se notabiliza principalmente pelo vínculo de subordinação que o une ao seu empregador. Então, trabalhadores eventuais, trabalhadores avulsos, trabalhadores temporários, entre outros. Na segunda classe, nós teremos os credores com garantia real. Que seria essa garantia real? Hipoteca ou penhor. Na terceira classe, nós teremos os credores com privilégios especiais, privilégios gerais, credores quirografários e credores subordinados. Os quirografários, que são, em regra, a grande maioria dos credores em qualquer falência, em qualquer recuperação judicial, são aqueles que não têm alguma garantia em relação ao crédito com o devedor. Pode ser aí credores de títulos de créditos, por exemplo, um cheque, uma duplicata, não é? Bom, e a última classe é a classe dos credores que estiverem organizados sob a forma de microempresa ou de empresa de pequeno porte. Bom, essa assembleia ela será presidida pelo administrador judicial em regra. Por que em regra? Porque pode acontecer de o administrador judicial estar impedido, por exemplo. E aí, nesse caso, ela será presidida pelo credor detentor do maior crédito que estiver presente na Assembleia Geral. E ela será secretariada por alguém à escolha do presidente da Assembleia, que, em regra, como eu já disse, é o administrador judicial. Então, agora eu vou fazer a leitura de novo do artigo 37, mas de parágrafos relacionados especificamente à instalação da Assembleia Geral, e depois eu farei a leitura do artigo 41, que trata das diversas classes de credores, tanto na falência como na recuperação judicial, pedindo especial atenção de vocês no que diz respeito a esse artigo 41, porque nós teremos que tratar dele no tópico seguinte, que será objeto de um novo vídeo, porque o vídeo não pode ficar muito pesado, senão depois eu tenho dificuldade de subir o vídeo para o YouTube, e vocês sabem disso melhor que eu. Muito bem. Artigo 37. A Assembleia será presidida pelo administrador judicial, que designará um secretário dentre os credores presentes. Parágrafo 1º. Nas deliberações sobre o afastamento do administrador judicial ou em outras em que haja incompatibilidade deste, a Assembleia será presidida pelo credor presente que seja titular do maior crédito. Parágrafo 2º. A Assembleia instalar-se-á em primeira convocação com a presença de credores titulares de mais da metade dos créditos de cada classe, computados pelo valor, e em segunda convocação com qualquer número. Parágrafo 3º. Para participar da Assembleia, cada credor deverá assinar a lista de presença que será encerrada no momento da instalação. Então, o que eu não disse, mas que direi agora, é o seguinte: em primeira convocação terá que ser verificado o quórum classe por classe. Em cada uma delas terá que haver pelo menos credores presentes, titulares de mais da metade dos créditos em cada classe. Se não for alcançado o quórum mínimo, a Assembleia não será instalada, mas ela poderá funcionar em segunda convocação, e aí sim com qualquer número de presentes. E já o artigo 41,
que trata das classes de credores na falência e na recuperação judicial, tem a seguinte redação. Artigo 41. A Assembleia Geral será composta pelas seguintes classes de credores. Inciso 1º. Titulares de créditos derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de acidente do trabalho. Inciso 2º. Titulares de créditos com garantia real. Inciso 3º. Titulares de créditos quirografários com privilégio especial, com privilégio geral ou subordinados. Inciso 4º, titulares de créditos enquadrados como microempresa ou empresa de pequeno porte. Gente, vamos então encerrar esse vídeo e já já nós começamos um novo para que ele não fique muito grande. Já estamos aqui com 35, quase 36 minutos de gravação. Muito obrigada por enquanto, aguardo vocês na continuação dessa aula. Até mais.